quero nomear essa ministração como a nossa soberana vocação. A soberana vocação. Todos nós temos vocação, uma vocação, amém? Quando se fala de vocação, nós falamos sobre algo que nós desenvolvemos bem, algo que nós fazemos bem, certo? Sim ou não? Então, se você é um professor, a sua vocação é na escola, é através do ensino. Se você, porventura, é médico, você tem essa vocação através da medicina. Deus chamou você, não apenas para estar em cima de uma plataforma, mas Deus chamou você para ir e fazer discípulos e ensinar as pessoas lá no hospital. Eu não sei quais são aqui todas as vocações. Fato é que todos nós somos vocacionados a algo. Talvez a tua vocação é no ramo da logística, talvez a tua vocação é como credo, quem presta serviço público, é um funcionário público, né? Quem é um funcionário público, enfim, se você é um administrador de empresas, seja qual for a profissão, aquilo que você exerce, todos nós temos uma vocação. Sim ou não? A vocação é a mesma para todos? Não, a vocação ela é diferente uma da outra. Agora, queridos, eu quero incentivar você e através da Escritura, à luz das Escrituras, eu quero chegar com você a uma conclusão, que existe apenas uma soberana vocação. Quando nós usamos esse termo soberana, o que é que vem na nossa cabeça? Não é algo elevado? Não é algo acima? Algo superior, né? E é isso que nós temos em comum. Cada um de nós tem uma vocação. Agora, todos nós temos apenas a soberana vocação, apenas a suprema vocação. É isso que eu e você temos. Agora, qual é essa vocação? É isso que nós vamos ler hoje, nesse momento. Vamos começar então em Filipenses 3, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que nós já alcançamos. Feche os teus olhos, querido. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, nós estamos diante da Tua voz, Espírito Santo, e a nossa oração. Espírito Santo, por favor, nos ajuda a compreender a Tua santa palavra. Nos ajuda, Pai, não apenas a compreender, mas nos permite, Senhor, sermos transformados. Nos permite, Senhor, sermos cheios. Nos permite, por favor, Senhor, sermos renovados pela Tua preciosa e poderosa palavra. Nós cremos que é por intermédio da Tua palavra que somos transformados, e é nisso que confiamos. Não nos permita, Pai, por favor, sair daqui, dessa noite, da mesma maneira como entramos, mas que possamos ser um pouco mais parecidos com o Senhor. Em Teu nome, Senhor, é que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Queridos, essa é uma carta de Paulo à igreja de Filipos, e ela é uma carta onde Paulo estava aprisionado, ele estava pedindo, de modo geral, nessa carta, que aqueles a quem iam ler essa carta se alegrassem. E é curioso isso, porque geralmente quando a gente vai falar para uma pessoa se alegrar, o mínimo que a gente vai fazer é estar alegre, sim ou não?
Você já pediu para uma pessoa se alegrar estando triste? Ai, cara, se alegra aí, meu. Fica bem feliz que eu estou triste. Não, não é assim a ordem normal das coisas. Quando nós falamos para uma pessoa, alegre-se, é porque nós queremos transmitir para aquela pessoa ou para aquelas pessoas aquilo que nós estamos vivendo. E, queridos, Paulo estava desfrutando de uma alegria. Paulo, ele não era uma pessoa incoerente com as suas palavras e ações. Sabe, então, se ele estava dizendo para as pessoas alegrem-se, saiba que ele era uma pessoa alegre. Mas aonde estava Paulo? Paulo estava aprisionado. Paulo foi um missionário da igreja cristã que talvez teve mais efeito, que com certeza teve mais efeito para que o evangelho chegasse até nós. E ele, nesse instante, ele estava aprisionado, ele estava preso. E quando nós olhamos para esse texto, ele começa dizendo que ele não obteve tudo que ele queria, o alvo dele, que ele não havia alcançado a perfeição. Paulo, de fato, não havia alcançado a perfeição. Mas eu fico olhando para a vida de Paulo, e eu fico olhando para a minha vida. E eu fico falando para Jesus, misericórdia da minha vida, Pai. Como eu sou tão pequeno, como eu sou tão falho, como eu sou tão miserável. Se você olhar assim, tantas coisas que para nós é tão vivo hoje, tantas coisas que a gente é tão apegado, sabe? Coisas que para Paulo ele nem considerava como nada, mas às vezes até, sabe, um filho que o Senhor nos dá como herança dele, acaba nos tornando um objeto de muito mais valor do que estar perto do Senhor, do que conhecer mais o Senhor. Eu não estou dizendo que nós devemos ser pais irresponsáveis. O que eu estou dizendo é que se nós amamos mais aos nossos filhos do que amar o conhecimento de quem Cristo é, alguma coisa está desequilibrada dentro de nós, sabe? E eu vejo um Paulo que ele já havia, sabe, feito tantas coisas até aqui, um Paulo que já havia evangelizado tantos lugares, um Paulo que já havia plantado igrejas, sabe, um Paulo que já havia apanhado. Isso é parte da minha imaginação, mas eu imagino um Paulo com a sua face, talvez, com cicatrizes, porque um dado momento nós vemos que Paulo, de tanto apanhar, não lembro se ele apanhou ou se ele foi apedrejado, mas de tanto ele ter sido esfolado, ele foi dado como morto. Gente, mas imagine uma pessoa morta por violência, por agressividade. Eu imagino que o rosto dele estava totalmente desfigurado, cheio de cicatrizes. Esse homem, ele carregava as marcas de Cristo, e ele se alegrava por carregar as marcas de Cristo. E nessa etapa, esse homem que passou por tantas coisas, que passou por prisões, por causa de Cristo, e não para a sua glória, ele olha para si mesmo e ele fala, eu não obtive tudo isso, eu não alcancei a perfeição. Mas ele continua falando, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E como comunidade, como família de Deus, cada um de nós está numa jornada. Queridos, não existe a igreja, nós não vemos uma igreja que ela é dividida por classes. Porque tem o clero, porque tem os sacerdotes, porque tem o povo. Não, a gente não enxerga a igreja dessa forma. O nosso modo cristão, evangélico de ver igreja, são não cristãos e cristãos. Ponto. Não existem cristãos discípulos e cristãos não discípulos. Não. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Porém, cada um de nós está numa fase, numa jornada da nossa santificação. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, e isso removeu de nós a culpa pelo pecado. Mas cada um de nós está numa jornada na santificação. E o que Paulo está falando aqui é que todos nós, estamos nessa jornada. Talvez Paulo um pouco mais à frente, mas nós não estamos em uma outra categoria, em uma outra prateleira da igreja. Não existem prateleiras, todos nós estamos numa mesma jornada. O que cabe a nós, queridos, é olhar para esses exemplos e, cheios do Espírito Santo, nós também prosseguirmos para esse alvo. O que nós não podemos, meu irmão, minha irmã, é acharmos que nós temos o direito de olhar para trás, que nós temos o direito de retroceder, mas nós precisamos avançar.
avançar para esse alvo. E a minha versão, no versículo 14, ele fala que ele prossegue para o final da corrida, a fim de receber, na minha versão ele diz, o prêmio celestial. Mas se você olhar na versão Almeida, se eu não me engano, eu acho que a NVI também vai falar alguma coisa diferente. Mas se você olhar na versão Almeida, ele vai falar sobre essa soberana vocação. Então, o versículo 14, na versão Almeida, vai falar: prossiga o final da corrida a fim de receber, a fim de alcançar essa soberana vocação, algo do tipo assim, para a qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Antes de nós sermos chamados para fazer algo, nós somos chamados para conhecer Jesus. Nós somos chamados para estar perto de Jesus. Nós somos chamados para conhecê-lo ainda mais. Sabe, se nós formos pensar o que é essa soberana vocação, você saberia dizer, o que é essa soberana vocação? O que é essa soberana vocação? Antes de nós começarmos pelo o que é, talvez a melhor caminho é nós dizermos então o que não é. O que não é a soberana vocação é aquilo que está a partir do versículo 5 do capítulo 3. Eu vou ler, na verdade, a partir do versículo 2. Filipenses 3, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Eu quero repetir esse verso. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Presta atenção nesse versículo, eu vou ler de novo. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo o rigor. Até aqui. Queridos, se nós pensarmos no que não é a soberana vocação, isso que nós acabamos de ler é o significado do que não é. Se nós pararmos para lembrar, Paulo, ele nunca foi uma pessoa que talvez nos nossos padrões de hoje em dia seria um perdido. Paulo, ele nunca foi um imoral. O estereótipo da vida de Paulo nunca foi, sabe, eu construí um estereótipo aqui, sabe o cara adúltero, drogado, o cara, sei lá, pensa numa pessoa assim moralmente perdida. Já pensou nessa pessoa? Paulo não era essa pessoa. Paulo era uma pessoa moral, Paulo era uma pessoa fiel às Escrituras, Paulo era uma pessoa zelosa. E sabe, queridos, isso nos denuncia talvez. Se nós somos cristãos de berço, ou se você é cristão já faz tempo, sabe aquele sentimento que nós beiramos o farisaísmo, de olhar talvez para um mendigo na rua, e olhar para si mesmo e falar assim, nossa, graças a Deus que eu não sou como esse mendigo, né? Ainda bem que Jesus me resgatou, e eu não sou como esse mendigo. Quando na verdade, queridos, isso é um pensamento farisaico. Vocês lembram quando Jesus fala, não sejam como os fariseus, que quando oram, fala, Senhor, obrigado porque eu sou santo, e esses aqui são pecadores. E muitas das vezes, queridos, a soberana vocação que nós entendemos como uma vida correta é simplesmente termos padrões morais ok. O cristianismo ele é muito, muito, muito além do que simplesmente consertar a tua moralidade.
O evangelho ele é muito, muito, muito maior do que simplesmente deixar você uma pessoa boa para a sociedade. Sabe por que muitas vezes nós estamos com esse pensamento tão intrínseco dentro de nós? Porque na verdade, sabe quando a gente olha uma pessoa que é bem gente boa? Nossa, o cara é gente boa, o cara faz obra social, o cara sei lá, paga suas contas em dia, ele é sábio, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa simpática. Nossa, a pessoa ela tem tantos adjetivos, ela tem tantas qualidades. Aí a gente só vem com a observação assim, pena que só faltou assim uma observação, né? Pena que só faltou Jesus. Só faltou Jesus, era só um detalhezinho assim, mas é uma pessoa bem legal, bem gente boa. Queridos, quando nós falamos assim, ou quando nós pensamos assim, a gente está reduzindo o evangelho precioso à moralidade, a padrões morais. Não quer dizer que nós somos chamados para uma vida depravada, eu não estou falando isso. Eu estou falando e estou te lembrando que Paulo era uma pessoa moral, Paulo era uma pessoa zelosa, Paulo era uma pessoa fiel às Escrituras. Mas Paulo, ele até fala aqui, né? Eu não concentro as minhas forças em esforços humanos, eu não tenho nenhuma confiança nos esforços humanos. Mas ele fala assim, mas quer saber? Se eu precisasse me amparar nisso, meu pedigree seria o maior, minha estatura seria maior, a minha patente seria maior. E aí, Paulo ele começa a dar o seu currículo. Quem Paulo era antes de Cristo? Paulo não era uma pessoa imoral. Então, nós precisamos entender que conhecer a Cristo é muito além do que mexer na tua moralidade. E por favor, que nós sempre nos lembremos que nós não somos chamados para ficar arrotando superioridade diante das pessoas. Nós carregamos sim uma verdade, nós carregamos sim uma mensagem, mas o que importa não é nós, os mensageiros, o que importa é a mensagem que nós carregamos. Paulo, ele abriu mão de ter sido circuncidado no 8º dia. Nós acabamos de orar sobre Israel e sabemos que Israel permanece sendo Israel de Deus. Nós vimos que Deus permanece tendo uma aliança com o seu povo, com a antiga aliança, com Abraão. Deus tem essa aliança com eles. E sabe, ele foi circuncidado no 8º dia. Ele era de uma linhagem real, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus. E talvez nós podemos falar assim, não, eu sou filho de crente. Sabe aquele testemunho que começa assim, não, eu sou cristão de berço. Sou cristão de berço, fui batizado desde o Satã, começa a falar um monte de coisas que é tudo groselha, que não vale para nada. Paulo era um fariseu, ele era, a respeito da lei, ele era zeloso com a lei, ele era cuidadoso. Você sabia que aos 13 anos, todo o adolescente judeu que tem um ritual de passagem chamado bar mitzvah, que todo judeu, ele precisava obrigatoriamente saber de cor a Torá. Quantos aqui sabem o Pentateuco de cor? Eu não sei. Paulo e todos os judeus, eles sabiam a Torá de cor. Então você percebe que o cristianismo, ele é muito mais do que isso. Muito mais. Ele é muito mais profundo. Ele era zeloso. Ele era zeloso a ponto de perseguir a igreja. Paulo não achava que ele estava fazendo algo errado. Paulo achava que estava fazendo algo correto, porque o zelo dele fazia com que ele perseguisse a igreja. Agora, se nós queremos saber exatamente o que é a nossa soberana vocação, nós vamos para o versículo 7 do capítulo 3. Convido você, vamos ler o versículo 7 até o versículo 10. Filipenses 3. Com a minha voz um pouquinho desgastada, mas ontem a gente exerceu o nosso ofício de pais, sendo torcida, né? Aí a gente está um pouquinho desgastado, mas estamos desgastados, mas não desanimados, amém? Filipenses 3, do 7 ao 10, diz assim: Pensava que
que essas coisas eram valiosas. Uma pausa. Do que Paulo está falando? A gente acabou de ler. De todos esses atributos dele. Ele achava que era muito valioso. Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Agora aqui a nossa soberana vocação, versículo 10, diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Queridos, Paulo ele pensava que todos aqueles atributos que por ele mesmo foram citados era muito mais valioso, mas ele passou a considerar insignificante por causa de Cristo. O conhecimento de Cristo, ele faz com que tudo aquilo que a gente acha importante, tudo aquilo que a gente acha valioso, tudo aquilo que a gente preza pelas nossas vidas, tudo aquilo que nós dedicamos força, tudo aquilo onde a nossa alegria está, onde o nosso amor está por coisas terrenas, o conhecimento de Cristo faz com que todas essas coisas se tornem insignificantes. Essa palavra vocação, ela significa um chamado, um propósito para a vida. Já a expressão soberana vocação de Deus indica que é uma chamada ou um propósito que vem de Deus e é destinado a ser cumprido com a ajuda de Deus. Então Paulo afirma que a soberana vocação é a sua própria busca por conhecer a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Agora, a pergunta que eu faço para nós refletirmos: o que nos vale mais hoje? Será que o que nos vale mais é informação, é conhecimento? Será que o que vale mais para nós é adquirirmos bens, posses, riquezas? Será que o que vale mais para nós hoje é termos prazer próprio, satisfeito? Será que a nossa alegria, a nossa busca, aquilo que nós mais desejamos com todo o nosso coração, está nas coisas que vêm do alto ou está nas coisas que vêm dessa terra? O que você poderia dizer sobre isso hoje? Essa palavra não é só para vocês, queridos, mas essa palavra é para mim. O que custa mais, o que é mais caro, o que é mais valioso para mim do que o conhecimento de Cristo Jesus? Tudo o que for mais valioso do que o conhecimento dele, é necessário que eu me desapegue. É claro que isso não vai ser feito pela nossa força, porque o próprio Paulo vai falar que ele não se concentra em esforços humanos, mas o que nós somos chamados é conhecer a Cristo, a ponto que quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos, e aquilo que nós amamos, ou quem nós amamos, faz com que nós dediquemos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todas as nossas atenções. A soberana vocação de Deus fala sobre um Deus que chama seus filhos e filhas para serem conforme a imagem dele. Nós fomos chamados a ser imagem e semelhança de Cristo. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Os discípulos, quando nós vamos olhar para o chamado de Jesus aos discípulos, nós podemos ver que ele chama primeiramente para duas coisas. Se nós abrirmos, você não precisa abrir, mas o Evangelho de Marcos, ele vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 3, do 13 ao 14. Marcos 3, 13 ao 14. Marcos 3, do 13 ao 14. A palavra de Deus vai dizer assim: depois,
Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Ele lhes deu autoridade para expulsar demônios. Daí ele vai continuar e vai dizer o nome dos apóstolos, né? Queridos, se nós olhamos para o texto, antes de chamar os apóstolos para anunciar as boas novas, ele chamou os apóstolos para estarem com ele. Jesus chamou os apóstolos para andarem com Jesus, para conhecer Jesus, para sentir o cheiro de Jesus, para falar como Jesus, para andar como Jesus, de forma interna, mas também por forma externa. Sabe, Pedro, ele tentou disfarçar que ele não era um dos discípulos que andava com Jesus. Vocês lembram do episódio que Pedro nega Jesus? Que aí as multidões, as pessoas vão questionar Pedro e vão falar, você é um deles. Pedro fala, não sou. E ele fala assim, é sim, você fala igual ele. Você tem cheiro de Jesus, você anda como Jesus. Eu sinto e eu conheço um filho de Jesus de longe. Queridos, o Samuel, ele estava foi quando, filho, lá na Unicesumar? Foi esta semana, né? Quarta-feira. Essa semana, eu estava lá para dar uma força, o Samuel, ele teve um momento para apresentar uma música para o núcleo de educação. Para apresentar, para tocar e tudo mais, e ele fez isso lá para o núcleo. E aí, pessoas chegaram para falar com ele, falaram assim, você é de igreja, né? Você é de igreja, né? Aí eu falei assim, eu sou de igreja. Não, dá para saber que você é de igreja mesmo, porque a gente percebe. Porque, queridos, a gente precisa ser percebido, antes do evangelho chegar aos corações e aos ouvidos, as nossas atitudes, elas precisam falar. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo aquela frase, né, conhecida, eu não vou nem lembrar, mas assim, que as tuas atitudes, né, tipo assim, pregue com a sua vida e, se necessário, fale. Acho que é isso, né? Não, a gente precisa pregar, a gente precisa anunciar o evangelho. Mas antes de falarmos, nós também precisamos ser. E Jesus, ele nos chama, antes de fazer para ele nos chama para sermos como ele. E nós precisamos nos debruçar no Senhor, conhecer o Senhor, estar perto dele. E aí, algo que me chama a atenção, quando nós voltamos para o texto de Filipenses, no capítulo 3, nós percebemos aquilo que Paulo quer experimentar. Paulo, ele não apenas quer conhecer a Cristo, as informações acerca de Cristo. Paulo, ele não quer apenas saber da doutrina, porque eu quero conhecer toda a palavra de Deus, porque Paulo já conhecia. Paulo conhecia toda a palavra de Deus, que até então era só Antigo Testamento. Paulo já conhecia, mas agora, aquilo que para Paulo eram apenas informações, agora é revelado. O Espírito Santo encheu a vida desse homem, e quando nós lemos a palavra, cheios do Espírito Santo, isso causa algo dentro de nós. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, isso afeta o nosso coração, afeta os nossos sentimentos. Não podemos sair da mesma forma como chegamos. Quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, é muito mais do que bater meta, é muito mais do que ler 3 capítulos por dia, 8 capítulos por dia, bati minha meta, agora não preciso fazer mais nada. Quando nós queremos conhecer a Cristo, nós nos apaixonamos cada vez mais, e as disciplinas espirituais se tornam uma alegria e não um dever. Agora, sabe, queridos, o que é curioso? Porque se eu perguntar aqui, que eu não vou perguntar, mas você sabe aquela pergunta assim, quem quer conhecer Jesus? Eu. Quem quer sofrer com Cristo? Não. Quem quer conhecer o poder da ressurreição? Peraí, mas se fala de ressurreição, quer dizer que eu vou ter que morrer, né? Não, então acho que eu não quero. Queridos, a grande questão aqui, Paulo fala no versículo 10, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Nós precisamos nos lembrar que a ressurreição é uma das mensagens que nos tornam cristãos.
E nós precisamos acreditar nessa palavra. Nós precisamos acreditar que, embora lidar com o luto, lidar com a morte, não é algo fácil. Morte não é legal, morte é um inimigo a ser vencido, mas nós precisamos nos lembrar que Jesus já venceu a morte. Jesus, Ele venceu porque Ele deu a sua vida e a morte não conseguiu o deter, porque Ele ressuscitou. Nós voltamos a nos lembrar que foi o poder da ressurreição, com que fez que Pedro e João não pudessem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Hoje, queridos, eu falo sobre a minha vida. Eu não sei o que seria de mim hoje, se, sei lá, naquela porta alguém apontasse a arma para mim e fale, negue o seu Jesus. Eu não vou ter arrogância aqui de dizer que eu, tranquilo, eu ia dar minha vida, porque isso não é por nossa força, isso é pelo Espírito. Mas eu creio que esses homens e mulheres que morreram e que têm morrido até hoje, nós, culto passado, falamos sobre missões, até hoje homens e mulheres estão morrendo por causa do Evangelho. E essas pessoas, querido, eu entendo assim que elas estão entregando a sua vida com um brilho nos olhos. Sabe essa canção que nós cantamos, que o fogo dos olhos do Senhor, Ele queima todos os outros amores das nossas vidas. Queridos, conhecer o poder da ressurreição é lembrar dessa mensagem, que nós podemos sim crer no amanhã, que nós podemos sim nos lembrar que a nossa vida terrena aqui é somente uma pontinha, no meio de uma infinita linha do tempo. Ser cristão é olhar para a eternidade. Ser cristão é viver com os pés na terra, sim. É operar na nossa vocação nessa terra, sim. É anunciar as boas novas do Evangelho. É ser embaixadores aqui. Mas é nos lembrar que o nosso lugar de destino, o nosso lugar de essência, é estar com Cristo. E muitos de nós vão experimentar esse poder da ressurreição. Outros vão estar com Cristo porque foram glorificados, porque não passaram pela morte. Mas todos nós precisamos nos lembrar que a morte não é um sinal de desesperança. Não se desespere com a morte. Viva o luto, mas lembre-se que porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Isso não é versículo, né, uma canção, mas que expressa exatamente a nossa esperança. Sabe, ao conhecer a Cristo, nós também desejamos sofrer com Ele, participar da morte dEle. E é isso que eu fico orando para o Senhor. Pai, tem um nível muito maior que eu preciso conhecer o Senhor. Porque hoje, Pai, eu estou tão confortável. Hoje eu tenho comida, eu tenho um carro para me locomover nos lugares, eu tenho uma igreja bonitinha, com parede preta, com caixa de som, bateria e tudo mais. Eu tenho irmãos aqui que vêm bonitinhos, vestidos, cheirosos, tomados banho. Nossa, nossa vida é tão legal, né, gente? Mas quando nós olhamos para tudo que os homens e mulheres de Deus sofreram, passaram, eu olho para a minha vida e eu tenho vergonha. Porque existe um nível muito mais profundo, que nos faz desapegar de tudo aquilo que a gente acha precioso. A gente se apega em muitas coisas, a gente se apega num detalhes. O celular precisa ser o mais moderno, o carro precisa ser o mais moderno, porque é prosperidade, porque Deus multiplica a nossa sementeira, como é que fala? Nem lembro. Porque Deus multiplica, nos prospera, porque Deus nos faz para nos colocar em lugares altos, porque Deus nos faz por cabeça e não por cauda, porque levanta essa cabeça, senão a tua coroa cai. Ai, Jesus, misericórdia dessa superficialidade de evangelho. Pessoas estão entregando a sua vida por amor a Cristo. E o evangelho não é uma propaganda enganosa. O evangelho, ele não é uma enganação.
O evangelho ele não é uma coisa assim, venha para Jesus e seus problemas acabaram. Isso aí era propaganda do Tabajara lá. Jesus, ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então nós precisamos, queridos, nos aprofundar em quem Ele é, no que Ele fez por nós. Precisamos conhecê-lo cada vez mais e mais. Conhecer Jesus, queridos, é daqui para a eternidade. É para todo sempre. É para todo sempre. Se nós vamos olhar o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus vai falar o seguinte, João 17. João 17, versículo 3. João 17, versículo 3. O próprio Jesus ele vai nos falar. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A nossa busca, a nossa vida eterna. Eu não sei qual que é a tua perspectiva de vida eterna. Eu não sei como que você imagina ou imaginava que seria a eternidade. Talvez você imaginava aquela imagem clássica das roupas brancas, de todos nós com roupas brancas, e um coro angelical que fica dizendo ao Senhor, santo, 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 e só isso, não vai ter mais nada. Irmãos, eu quero dizer que se hoje nós não temos vontade de conhecer a Cristo, preste atenção, se hoje nós não temos vontade de conhecer a Cristo, por que nós queremos a vida eterna? Por que você quer a vida eterna? Se hoje você não tem vontade de conhecer a Cristo. A eternidade ela é muito mais do que ser livre do inferno. Você não é salvo para ser livre do inferno. Nós somos salvos e recebemos essa dádiva dada por Jesus, para que nós possamos conhecer Ele mais e mais. Então, sabe, a gente precisa parar de querer impor regras, de que você tem que ler tantos capítulos da Bíblia por dia, de que você tem que orar, de que você tem que jejuar, de que você tem que, porque o caminho do conhecimento, ele é um caminho que nos leva ao amor. Nós não podemos pular etapas. Nós somos chamados para, sim, conhecer mais a Cristo, obedecer a Ele. Mas se nós não amamos aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos examinar nós mesmos e falar: Senhor Espírito Santo, eu não tenho hoje essa fome, essa sede. Hoje os meus olhos não brilham mais pelo Senhor. Hoje os meus olhos brilham por outras coisas. Hoje o meu coração, ele bate mais forte por outras coisas. As minhas afeições, elas são despertadas por outras coisas que não são o Senhor. Jesus nos afirma que a vida eterna é conhecer a Ele. E Ele nos dá uma dádiva, um presente, de poder conhecê-lo hoje, de poder conhecer Ele agora, não de uma forma plena, porque eu creio que isso vai ser revelado a nós gradativamente. Mas, queridos, nós precisamos rever a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor, e clamar: Espírito Santo, me dá mais fome, Espírito Santo, me dá mais sede. Algo que eu preciso reforçar é que o caminho do conhecimento, ele não está apenas na leitura da palavra. O caminho do conhecimento, ele está sim na leitura. Conhecimento, ele é muito importante. Nós não conseguimos conhecer a Cristo se não for pela palavra de Deus. Algumas pessoas, elas escolhem conhecer o Senhor só por revelações, né? Ou seja, melhor corrigindo, só por revelamentos. Quem que disse isso? Não, porque o profeta lá que eu fui procurar, o profeta foi lá na igrejinha, lá da esquina da vila tal, fiquei sabendo que o profeta ia estar lá, eu fui buscar uma revelação de Deus. Queridos,
Toda profecia, eu acredito em profecia, ok? Mas toda profecia, ela precisa estar pautada na palavra de Deus. Toda profecia, ela tem que vir e fluir daqui. Se ela não flui da Bíblia, nós precisamos examinar, julgar, e se ela não vem daqui, nós desprezamos, nós descartamos ela. Mas a vida de conhecimento de Cristo, ela vem pela doutrina e ela vem também por devoção. Precisamos ter um coração apaixonado por Jesus. A vida de Apolo, Atos vai nos contar sobre um homem chamado Apolo. Esse homem, ele era doutrinado, sim, assim como Paulo, mas ele também era fervoroso. Nós precisamos de um coração fervoroso. Há uma frase, eu não vou lembrar se ela é de Jonathan Edwards, mas ela fala algo que é um anseio nosso. Nós queremos ser biblicamente robustos, mas também espiritualmente vibrantes. Nós queremos devorar a palavra de Deus, mas não queremos devorar ela para começar a refutar as pessoas, sabe? Aquele pensamento crítico de que eu vou conhecer a Bíblia para criticar, para dizer o que está errado. Não. A Bíblia é um meio, é um caminho para uma vida de devoção. Nós precisamos da devoção e com conhecimento, com ensino, com doutrina e com devoção, nós vamos conhecer mais a Jesus. E conhecer a Jesus, queridos, vai nos fazer nos apaixonar mais por Ele. Tenha certeza de que se talvez hoje você não o ama tanto, é porque você não o conhece tanto. Porque quando você o ama, quando você conhece, você o ama. E é somente depois que você o ama, que você obedece a Ele. Jesus quer te chamar para conhecer Ele. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor chama e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Vamos fechar os nossos olhos? Eu queria pedir para você se colocar de pé.